reabilitação necessária, que não houve a reabilitação devida. No caso desse cliente meu, ele retornou aos estudos e, no meio da pandemia, teve aula online, fizeram para ele um curso de pizzaiolo, e ele não está reabilitado e foi jogado de volta no mercado de trabalho, sem ter realmente ocorrido uma reabilitação, sem realmente ter tido uma capacitação para que esse segurado retorne ao mercado de trabalho. A pergunta da Elicácia: doutora, pode negar o benefício para o meu filho por ele ter só 2 anos, suspeita autista? Não, não podem negar o benefício do seu filho por causa de idade. O benefício não pode ser negado nem concedido por causa de idade. O que vai ter que ser analisado na perícia é quais são os impedimentos de longo prazo que o autismo traz para essa criança. Quais são os impedimentos de longo prazo que essa criança tem em virtude de ter o transtorno autista, tá? Eles não podem negar por causa da idade, não. Quais são, Elicácia, as limitações do seu filho? Quais os impedimentos de longo prazo o autismo traz para a vida dele? É isso que vai definir o direito ao benefício. É isso que tem que ter no seu laudo médico pericial. Tem que ficar bem claro isso, tá? Eu estou transmitindo a live aqui no Instagram e no YouTube. Quem ainda não conhece meu canal no YouTube é Elisângela Coelho Advogada. Tem muitos vídeos legais lá, tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo que ajuda, tem muito conteúdo que informa. Ultimamente eu tenho tido uma preocupação muito grande de explicar para vocês o andamento do processo, como que funciona o processo, como é o passo a passo de um processo judicial. Se receber pensão alimentícia, se pode cortar o BPC? Não, não pode cortar o BPC. Para o INSS, a renda per capita da família tem que ser 1/4 do salário mínimo, para o INSS, porque para a justiça, não. Na justiça, a renda da família ela é ampliada. Então, para o INSS, essa renda tem que ser 1/4. O BPC, ele não vai ser contado como renda da família. O BPC não vai fazer parte do cálculo da renda per capita da família. Então, vai ficar a pensão alimentícia para poder ser contada na renda per capita dessa família. Entenderam, gente? Ficou alguma dúvida? Quantas pessoas moram na sua casa? Esse aí que perguntou da pensão alimentícia. Quantas pessoas moram na casa? Qual é a renda da família? Porque o BPC, ele não vai ser contado como renda, ok? Combinado? E quem está aí me assistindo no YouTube, segue lá o meu canal, o meu Instagram, @Elisângela Coelho. Tem também um blog, gente. Só colocar Elisângela Coelho no Google, que vai aparecer o meu blog. Lá no meu blog tem muita informação legal, tem muita informação boa, de qualidade, escrita, para explicar direitinho para vocês. Os artigos escritos, vocês podem baixar, ler de novo. Ficou com alguma dúvida? Me manda que eu vou compartilhar aqui com vocês também. Doutora Elisângela, meu filho teve atrofia cerebral, o INSS já negou, já recorremos. Então, tem que entrar na justiça. Recorrer no INSS até pode ser que melhore alguma coisa, mas tem que recorrer judicialmente. Varia, porque a pensão é 30% do salário. Então, se a pensão é 30% do salário, ela não vai desconfigurar a renda per capita da sua família. Porque, como eu já disse, o BPC, ele não é contado como renda per capita do grupo familiar. Você acha melhor já entrar com advogado, doutora, dando entrada no benefício? Olha, vocês até conseguem pedir o benefício sozinho. Mas qual é a vantagem de entrar com o advogado? Primeira coisa, análise de laudo médico. O laudo médico, ele tem que estar bom, ele tem que estar bem feito, ele tem que explicar para o perito todas as limitações do seu filho. Então, você sozinha não consegue, você e nem outra pessoa, consegue fazer essa análise, se o laudo está bom, se o laudo não está bom. Segundo, são diversos os formulários que têm que ser enviados.
formulários que dão trabalho para preencher. Tem coisa que não vai contar como renda per capita da família. Por exemplo, se tiver um aposentado na casa, a aposentadoria desse idoso não vai ser contada como renda per capita da família. Então, existem diversas coisas que podem ser explicadas por INSS numa petição que vai garantir o seu direito. Grupo familiar correto no CAD único. Nem todo mundo que mora na sua casa faz parte do seu grupo familiar. Quem faz parte do grupo familiar? Pai, mãe, madrasto, padrasto, enteado e filho menor de 21 anos ou inválido. Então, ter essa análise correta da documentação médica, se a documentação médica está ok, dos exames, se está tudo ok, de preencher todos os formulários corretos e de mandar toda a documentação com antecedência certinha, para que evite de fazer exigência. O que tem feito os pedidos de BPC demorarem muito? As exigências. Por quê? O que acontece? Manda documento faltando. Aí o INSS abre exigência. Aí manda mais um documento. Aí o INSS abre outra exigência. E tudo isso leva tempo. Você envia o pedido. Aí fica lá 4 meses esperando. Aí, daí 4 meses, ele faz um monte de exigência lá. Um monte de exigência. Aí você manda as exigências. Só que você manda ainda faltando alguma coisa, porque às vezes você não sabia como exatamente tinha que ser. Aí o INSS faz outra exigência. Aí isso vai fazer o seu requerimento administrativo levar um tempo muito superior do que deveria. Se você tem o auxílio de um advogado que manda esse processo todo bem feito, todo arrumadinho, você espera muito menos. Então, não é obrigatório ter advogado, mas é aconselhável que você tenha um advogado para garantir o sucesso do seu benefício lá no INSS mesmo. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Doutora, será que vai ser preciso, Clarice, fazer perícia médica? Se sim, por que estamos demorando tanto marcar? Gente, vamos lá, vou explicar para vocês. Estou olhando aqui porque eu estou transmitindo no YouTube também. Quem marca a perícia médica é o juiz. O juiz, em alguns casos, dispensa da perícia médica, o que ainda não aconteceu no seu caso, Elaine. Então, o juiz, em alguns casos, dispensa da perícia médica. Essa não é a regra geral. Por que está demorando marcar? Porque se o juiz tiver 100 processos na frente, vai levar um tempo para marcar. Agora, se o juiz tiver 10 mil processos na frente, vai levar outro tempo para marcar. Então, isso é que faz demorar o processo judicial. Isso é que faz demorar o andamento da perícia. Isso é que faz demorar o estudo social. Isso é que faz demorar sair uma sentença, é a quantidade de processos e a quantidade de servidores. Ah, tem 10 servidores trabalhando, vai levar um tempo. Ah, tem 2 servidores trabalhando, vai levar outro tempo. Tem 100 servidores trabalhando naquela vara ali, vai levar outro tempo. Então, depois que o advogado encaminha o processo para o juiz, o tempo do processo não mais pertence ao advogado. O tempo do processo pertence ao fórum, à vara federal que o seu processo está tramitando. Em alguns casos, o advogado consegue peticionar, juntar uma petição e pedir o normal prosseguimento do feito. Se o processo estiver parado, sem movimentação, sem andar, sem sair do lugar, né? O advogado ele pode juntar uma petição pedindo normal prosseguimento. Mas quando está aguardando a perícia, nós temos que aguardar. Tá bom, Elaine? Conseguiu entender aí? O que é despacho e inspeção ordinária? Despacho, toda vez que tiver lá, despacho é uma decisão que alguém proferiu, que alguém deu. É uma decisão que foi dada no seu processo. Inspeção é o ato de inspecionar. Então, geralmente, o fórum, o INSS, eles fazem inspeção. Então, essa inspeção é uma inspeção ordinária, é uma inspeção comum. Se tivesse lá inspeção extraordinária, é que é algo extraordinário. Mas não significa nada de novo, nada de importante, nada de decisivo para o seu processo, ok? Se alguém aí tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa relacionada a benefício de INSS, é muito importante deixar aqui para esclarecer para vocês, para que a dúvida de vocês seja sanada. Que bom, Elaine, fico muito feliz.
Eu sempre digo que informação é a solução. Eu entendo a ansiedade que vocês ficam com o andamento processual e vamos passar a compilar essas dúvidas, né? Vocês mandarem as dúvidas e a gente vir aqui responder em live essas dúvidas. Responder em live. Esses dias eu vou fazer live todos os dias com o objetivo de responder dúvida de vocês. Então, aí, quem é meu cliente, Brasil afora, aí que está me seguindo, manda sua dúvida que eu vou responder aqui na live. Vou responder pessoalmente. Você não entendeu? Você vai perguntar de novo. Entendeu? Então, eu vou fazer esse combinado com os meus clientes, de terem as suas dúvidas respondidas na live. Dúvida de andamento processual, dúvida do que significa. Com esse negócio de significado, gente, vocês não têm que ficar muito preocupados, não, porque às vezes vai ter lá uma palavra que vocês não vão entender. Por exemplo, despacho. O que é um despacho? Né? Se você for procurar no dicionário significado de despacho, vocês vão achar diversos significados. Só que para o processo judicial, ele tem outro significado, ele tem outra importância. Inspeção, o ato de inspecionar, o ato de verificar, entendeu? Alguém mais aí tem dúvida para deixar? Vamos lembrar o que mais é importante. Então, muitas mãezinhas têm perguntado esses dias sobre pensão alimentícia. Se a pensão alimentícia vai desconfigurar a renda da família para fins de BPC. Gente, pensão alimentícia só se for uma pensão alimentícia com valor extremamente alto, porque a princípio não vai desconfigurar, só se for um valor muito alto mesmo, para tirar o caráter de miserabilidade da família. Até porque o BPC, ele não é contado como renda. O BPC não é renda da família. A aposentadoria no valor do salário mínimo não é renda da família. Se você mora, Maria, os 2 filhos, o pai e a mãe da Maria. Aí a Maria fica preocupada, doutora, a renda da minha família vai passar, porque minha mãe é aposentada e meu pai é aposentado. Para começar, os seus pais aposentados, apesar de morarem com você, não fazem parte do seu grupo familiar. Eles não são o seu grupo familiar. Seu grupo familiar é você e os seus 2 filhos. Para continuar, a aposentadoria dos seus pais não é considerada renda da família, porque ele é aposentadoria no valor de um salário mínimo. O BPC do seu filho não é considerado renda da família. Então, você pode tranquilamente receber a pensão descontada em folha e, se precisar, vamos pedir majoração dessa pensão alimentícia, que é um direito da criança, é um direito do menor. Se ele recebia lá, antes de diagnosticar o autismo, ele recebia 30% de pensão, o pai tem condição, ele está precisando, ele está tendo gastos excessivos, vamos pedir judicialmente para aumentar essa pensão. Vamos comprovar os gastos que essa criança está tendo. Combinado? Deixa eu lembrar mais o que vocês têm perguntado muito esses dias. Vocês têm perguntado muito se o mandado de segurança demora. Gente, o mandado de segurança é uma das ações judiciais mais ágeis que existem. É uma das ações judiciais mais rápidas. É uma das ações judiciais que mais são eficazes, que mais são eficientes. Eu vou explicar um pouquinho para vocês rapidinho como que funciona. O juiz recebe a petição inicial do seu advogado. Então, quando vocês verem lá a petição inicial, significa que o advogado escreveu tudo que você contou para ele e mandou para o juiz. Petição inicial. O advogado envia a petição inicial para o juiz recebe a petição inicial do mandado de segurança, confere se está tudo ok, se faltar algum documento, ele pede o documento que falta, conferiu se está tudo ok, o juiz manda citar o INSS. Então, vocês vão ver lá, citação. Citar significa chamar o réu para responder à ação. O juiz vai citar o INSS e, citando o INSS tem um prazo para responder para o juiz, porque ainda não concluiu o seu pedido. Alguns gerentes do INSS, assim que recebe essa citação, eles já providenciam o andamento do seu requerimento administrativo. Providenciando o andamento do requerimento administrativo, o seu pedido já vai voltar a andar. Ok? Em alguns casos, o juiz já determina que o INSS já responda em 10 dias, sob pena de multa de R$100 por dia. Nesse caso, a gente diz que o juiz concedeu a liminar. O que é a liminar?
é você ganhar lá no começo da ação uma decisão que você só teria em sentença. O que é a sentença? É quando o juiz reconhece o seu direito ou que você não tem direito. Então, liminar é quando o juiz reconhece lá no início do processo o seu direito. Reconheceu o seu direito, ok. O processo continua seguindo os trâmites legais, mas você já ganhou o que você pedia. Então, alguns gerentes, em alguns casos, o juiz dá liminar, em outros casos, o juiz não dá liminar. O juiz não deu liminar, ele cita o INSS para responder a ação. Citou o INSS para responder, ele manda lá, doutora, mas o que o INSS responde quando o juiz fala assim, INSS, por que você não deu andamento no pedido do João? Por que o processo está aí parado há mais de 6 meses? Eles mandam uma resposta igual em todos os processos. Eles não se dão ao trabalho de responder processo, por escrito, na individualidade do seu caso. Eles respondem tudo igual. Então, eles mandam aquela resposta toda igual. O juiz olha e abre prazo para contestação. O que é contestação? É a resposta do réu, é a resposta oficial do INSS. O INSS manda essa resposta oficial, o juiz recebe e o juiz dá a sentença. A sentença é onde o juiz vai determinar que ele responda o seu pedido em 10 dias, sob pena de multa de R$100 por dia. Então, isso tudo leva tempo, não é assim, em uma semana. Eu entrei com mandado de segurança e em uma semana o meu benefício foi respondido. Porque assim que o advogado entra com mandado de segurança, o juiz recebe, ele manda no mesmo momento citar o INSS, vai expedir um mandado de citação. Mandado de citação é informar o INSS que a Maria entrou com uma ação por causa da demora na resposta do pedido. Muitos gerentes do INSS, assim que recebe esse mandado, lá com 2 dias de processo, ele já promove um andamento. Então, por isso, muitas pessoas entram com mandado e logo em seguida têm o pedido concedido. Outros gerentes do INSS recebem o mandado e falam: o juiz ainda não fixou a multa, não vou responder agora, vou esperar a sentença. Então, por isso que em alguns casos o mandado de segurança demora mais, porque fica esperando a sentença. Aí vai levar, em média, 2 meses. Mas é a medida mais adequada. Por quê? A partir do momento que você entra com a ação judicial de mandado de segurança, o seu pedido de benefício, ele sai de uma fila nacional e ele vem para uma fila local. Quando você está esperando em uma fila Brasil todo. Quantos milhões de pessoas tem esperando no INSS? Muitos milhões. Uma fila para BPC, uma fila para aposentadoria e uma fila para auxílio-doença, por isso que demora. Quando você faz o mandado de segurança, que o juiz recebe o mandado de segurança, que o juiz intima o gerente da INSS da sua cidade para prestar esclarecimento, você já saiu de uma fila nacional e foi para uma fila local. Por isso que o mandado de segurança funciona. Mas ainda não teve fixação de multa, mas você já saiu da fila nacional e foi para a fila local. Quando o juiz der a sentença, você está ali na fila local e não na fila nacional. O que é mais fácil esperar? Esperar nacional, que temos milhões de benefícios para serem respondidos, ou esperar numa fila local? Esperar não, né? Porque a partir do momento que o juiz determina, o INSS já tem que em 10 dias dar andamento sob pena de multa. Então, o que é melhor? Esperar em uma fila nacional, com milhões de pessoas na frente, ou ter a determinação de que o gerente do INSS da sua cidade promova o andamento no seu pedido. O INSS diz nas respostas dele que não é justo fazer o mandado de segurança, porque fazer o mandado de segurança é uma forma de furar a fila, é uma forma de privilegiar quem entra na justiça. Como se a pessoa entrasse na justiça porque quer, né? Como se a pessoa fosse contratar advogado. Eu quero contratar um advogado. A pessoa tem que contratar advogado porque eles são ineficientes no serviço prestado. Então, isso que eles alegam, que é uma maneira de furar a fila e que, por essa razão, o mandado de segurança não deve ser concedido.
Então, na maioria das vezes, assim que o gerente do INSS recebe a intimação, ele já promove o andamento. E eu sempre digo para vocês, o mandado de segurança não é para obrigar a responder positivo. O mandado de segurança é unicamente para obrigar a responder. Essa resposta pode vir positiva ou essa resposta pode vir negativa. Então, o advogado ele não promete que vai ganhar, só promete que vai ser respondido. Então, mas por quê? E se eu não ganhar? O que adiantou eu entrar com mandado de segurança? Se você não ganhar, você vai ter o seu pedido respondido mais rápido, provavelmente não vai pagar o advogado, porque o advogado só vai cobrar se ganhar, e o advogado vai fazer uma ação judicial para você poder ter o seu direito reconhecido. Os meus clientes, quando eles passam na perícia médica e não passaram apenas na avaliação social, eu peço dispensa da perícia médica, para que não tenha a perícia médica, para que não aconteça a perícia médica. Então, vocês conseguiram entender? Aí, o processo judicial de BPC começa, o juiz marca a perícia. Quanto tempo vai levar o meu processo? Não posso dizer quanto tempo vai levar o seu processo, porque eu não sei quantos processos tem na frente do seu. Pode levar 3 meses, pode levar 6 meses para marcar a perícia. Marcou a perícia, vamos fazer a avaliação social. Fez a avaliação social, passou, o processo vai para a sentença. Tem processo que está concluído para a sentença há mais de 6 meses. Por quê, doutora? Mas por quê? Porque aumentou muito o número de processos judiciais. A cada dia aumenta mais. Os mandados de segurança são processos que têm tramitação preferencial. Se tiver um processo de BPC e um processo de mandado de segurança, o processo de mandado de segurança ele vai ter uma agilidade maior. Então, por isso que tem demorado. Mas recorrer à via judicial hoje é a melhor opção. Até porque o INSS só considera a renda per capita da família 1/4 do salário mínimo. E judicialmente, essa renda parte do patamar de meio salário mínimo por pessoa. Não podemos prometer que será meio salário mínimo por pessoa, porque cada caso vai ser analisado na sua individualidade. Cada caso vai ser analisado de maneira isolada. Então, pode ser que uma família com uma renda de R$ 2.500, eu já tive benefícios concedidos, que a família tinha uma renda de R$ 2.500, que a família tinha uma renda de R$ 2.800, que a família tinha uma renda de R$ 2.300. 3 pessoas na casa. Então, judicialmente, cada caso é um caso. Judicialmente, o seu caso vai ser olhado com carinho e com cuidado. Doutora, mas se eu não passar na perícia da justiça, o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer, o advogado vai olhar se o laudo foi feito corretamente, se o laudo observou os requisitos de validade de um laudo. Quais são os requisitos de validade de um laudo pericial? Ele tem que ser claro, ele tem que ser conciso, ele tem que ser fundamentado. O perito só não pode falar, não teve incapacidade, pronto, acabou. Ele tem que explicar, ele tem que fundamentar em qual documento médico ele se baseou para chegar a essa conclusão. Teve uma segurada que ela fez a perícia e não passou. O laudo dela foi impugnado, dizendo que não tinha fundamentação. O juiz não acatou a impugnação. O juiz deu sentença improcedente. O advogado recorreu e lá no tribunal o advogado conseguiu mudar. O advogado conseguiu reformar a sentença. Quando vocês ouvirem falando que reformou a sentença, é porque a sentença mudou. Então, conseguiu anular a sentença, o processo voltou para a vara federal de origem, teve uma nova perícia, ela passou na perícia e teve uma sentença procedente. Só que aí, dessa vez, foi o INSS que recorreu. O INSS apresentou um recurso. Só que dessa vez o INSS perdeu. Entendeu? Então, é basicamente isso aí, questão de andamento processual. Esse mês, todos os dias, nós estaremos aqui fazendo live, conversando sobre aposentadoria, sobre auxílio-doença, sobre benefício por incapacidade. Qualquer dúvida, estou à disposição. As lives ficarão salvas no meu perfil. Quem é cliente, quem não é cliente, que tenha dúvida, guarde sua dúvida para a live e compareça nas nossas lives diárias, que eu vou tirar a sua dúvida ao vivo. Ok? Combinado? Boa tarde, fiquem com Deus.
tá? E compartilha aí essa informação. Quem já me segue no YouTube, quem não me segue no YouTube, corre lá, ativa o sininho e passa a me seguir no YouTube também. Combinado? Boa tarde, fiquem com Deus.